Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai assistir essa aula, ou boa madrugada, né, pessoal? Seguinte, meu nome é Oscar, eu sou professor de escola pública do Estado, sou formado em História pela Universidade de São Paulo, a USP, sou bacharel, licenciado e pedagogo. A intenção do curso aqui de História é trazer todo o conteúdo do ensino médio para os alunos. Foi conversado com os alunos que eu dou aula, porque eu ainda sou professor de escola pública, e falei para eles que abriria um canal de história, de um curso de história, para que eles pudessem se apropriar de todo o conteúdo de história e poder estudar e dar prosseguimento. Trabalho numa escola maravilhosa, com alunos muito bons, e esses alunos, eles são carentes de aprofundamento em várias matérias, dentre elas de história. Então, a intenção aqui é que prepare esses alunos para fazer as mais diversas avaliações que terão ao longo do ensino médio, no Enem e no vestibular. Esse curso de História visa a formação para que você faça as provas que o professor te dá aula, a prova paulista, que aqui no estado de São Paulo chama prova paulista, que é uma prova do estado de São Paulo inteirinho, bimestral, o SARESP, que é o Enem, vestibular e concursos também. É claro que vestibular e principalmente concursos há necessidade de um maior aprofundamento, embora eu vá fazer isso no curso. Claro, se você necessita de algum curso de especial, alguma atividade especial ou aprofundamento para o vestibular, por exemplo, na primeira fase, na segunda fase, aí eu montaria um curso especialmente para você ver as suas necessidades e os buracos da sua formação, onde você não tem uma formação mais aprofundada. E esse novo concurso federal, né? Esse concurso que é no território nacional inteirinho, tem diversas profissões que irá cair história na prova deles. Tá bom? Esse é o fundamento. Qual a inspiração de eu estar aqui? O amor pela educação, sou completamente apaixonado pelo que faço e acredito muito no potencial, porque eu vim de origem muito simples, de pai e mãe analfabetos, que não tinham estudo nenhum, embora ser analfabeto e não ter estudo nenhum é redundância, né? E consegui alcançar alguns sonhos meus através da educação. Não só via isso financeira, o que eu estou falando aqui é um conhecimento de vida, é um aprofundamento de entender a sociedade, como ela funciona, se tornar uma pessoa melhor, com menos preconceitos e etc. A educação e a cultura me trouxe tudo isso e eu devo a ela. Como eu estudei numa universidade pública e teoricamente gratuita, gratuita para quem estuda, mas toda a população do estado de São Paulo, já que ela é estadual, é uma autarquia estadual, ela recebe da sociedade verba para que ela funcione. Então é uma forma de eu retribuir tudo isso que eu tive ao longo da minha educação. Em 2013 eu já tinha um cursinho popular, ou seja, sem fins lucrativos, ninguém pagava nada, só que era físico. E esse cursinho foi em 2013 e foi até Covid, né? A pandemia da Covid. E ele teve que parar. Conversando com os meus alunos, principalmente do terceiro ano do ensino médio, achei que esse modelo ele foi ultrapassado pelo modelo mais tecnológico hoje em dia. Então eu estou utilizando o YouTube para uma aula mais completa. Embora eu vou fazer pequenos cortes ou indicações de livros, como estudar e etc., em shorts, ou seja, em cortes que eu vou colocar nas diversas plataformas sociais, como TikTok, Reels e etc. Tá bom? Então, hoje é a primeira aula. Como eu me preocupo muito com a formação do aluno do ensino médio, a aula não vai ser igual lá. Aqui a aula será mais aprofundada, porque eu tenho o meu tempo aqui. Lá na escola eu tenho o tempo do Estado, da Secretaria do Estado, que eu sou obrigado a dar aqueles temas de história naquele espaço de tempo. Aqui me permite eu dar uma aula mais tranquila,
e obter melhor resultado. Além do que, você que está assistindo pode assistir ela várias vezes antes de uma avaliação ou durante toda a sua formação. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos começar com a primeira aula. Essa seria a primeira aula do terceiro bimestre do primeiro ano do ensino médio, ou primeira série, que é o nome correto, primeira série do ensino médio. Segundo o programa da Secretaria da Educação, o terceiro bimestre começa com a América antes da conquista portuguesa. Então, hoje a gente vai aprender como ter informações e aprendizado como a América portuguesa, o que nós chamamos de Brasil, isso é um conceito importante. A América portuguesa é a colônia que veio a ser Brasil. Como ela era ocupada e quem vivia aqui. Porque a gente tem a ideia da palavra que eu acabei de falar, descobrimento. Só é descoberto uma coisa quando ninguém sabia que ela existia. E não tinha nada ou ninguém ali. Esse nome, historicamente, deveria ser apagado. É a chegada, a colonização e a invasão dos portugueses no que nós chamamos de Brasil hoje em dia. Porque aqui a ideia de que isso aqui era uma terra vazia, ela vai se confirmando e reafirmando sempre, todos os dias da vida do brasileiro moderno, porque a palavra descobrimento nos remete a isso, a não existência de alguma coisa lá. Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter em mente. Quando for fazer uma prova, supondo que seja uma prova escrita, tem que deixar bem claro ao revisor da prova, o que vai corrigir a prova, que você tem a ideia exata da existência de pessoas e que o descobrimento não aconteceu. O que houve foi a chegada à colonização, portanto, a invasão dos europeus, aqui no caso os portugueses, e no resto da América os espanhóis, os franceses, os ingleses, holandeses, etc. Vamos a essa interessante matéria, tá bom? América antes da conquista portuguesa. Havia aqui uma diversidade de povos indígenas, centenas, não só 1, 2, 3. Eu coloquei aqui alguns só que são os que tinham maior quantidade. Aqui já moravam, calcula-se, segundo estatísticas, de 2 a 5 milhões de pessoas vivendo no território que é o Brasil hoje em dia. As principais famílias linguísticas é importante você falar. Quando eu estou falando família linguística, pessoal, eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente fala de família, vamos comparar a grosso modo, por favor, entendam a grosso modo, que a família que fala a língua latina. Nossa, qual é a família que fala a língua latina? Uma série de países hoje, que é o Brasil, por exemplo, Portugal, a Espanha, a Itália, a França, a Romênia. Isso é uma família que veio de origem de uma língua comum chamada latim. Aqui também, dentro dessas principais famílias linguísticas, havia uma série de etnias que falavam semelhante, cujo tronco principal foi o Tupi-Guarani, o Macro-G, o Caribe e o Arawak, dentre outras famílias. Mas essas é importante que vocês saibam. Presta atenção. Meu jeito de falar para vocês perceberem. Aqui eu posso, na sala de aula não. Aqui eu posso falar. Preste atenção. Quando eu falo preste atenção, isso é muito importante. É porque é tema recorrente em prova. Então, se alguém perguntar sobre esse assunto, você vai ter que definir. O número não é tão relevante em história, mas saber da existência, por exemplo, logo no começo eu falei assim, presta atenção, a diversidade dos povos, o conceito de vazio, de descobrimento, você vai ter que discorrer na prova, porque se eu sou professor e vou dar uma prova para os meus alunos, eu vou cobrar isso deles. Eu preciso que eles percebam
que havia uma diversidade de povos indígenas, porque o senso comum é índio, todos são iguais. É como falar europeu, todos são iguais. Latinos, todos são iguais. Mas todos têm sua própria cultura, sua própria forma de viver e ser. Tudo bem? O modo de vida deles, aí sim, pessoal, muito parecido um com o outro, tá bom? Era uma economia de subsistência. A história do que existe hoje, capitalismo, não existia. Era a ideia de que eu produzo para que eu possa viver do melhor jeito possível. Daí subsistência. O conceito de subsistência está ligado a não produzir excedentes a mais para você. O que eles podiam fazer é, em época de frio, eles estocarem determinado alimento, porque esse alimento seria necessário e eles não conseguiriam caçar nem pescar se tivesse muito frio, em algumas regiões do Brasil, como o sul, o extremo sul, por exemplo. Mas o conceito de economia de subsistência, entenda, produzir para o seu que atenda às suas necessidades. E eles viviam da caça, da coleta, assim como os povos pré-históricos, mas também da agricultura. Eles já estavam e como estão até hoje, na interface entre só caçar, coletar e pescar e a agricultura. Nós, se o professor pede para fazer uma comparação ou fazer uma analogia, você percebe que nós atualmente, caçar e pescar viraram hobby, esporte, lazer. Nesses não, necessidade. Caçar e pescar, necessidade. Coletar os produtos que estão na natureza, necessidade para eles. Para nós, não. O máximo que você pode, se você mora em regiões rurais, você tem uma plantação para você, um pé de mexerica, de laranja, mamão e etc. Eles não, era a necessidade. E a agricultura, que deixaram heranças maravilhosas, como a farinha de mandioca, por exemplo, para nós. Tudo bem, pessoal? Ok? E eu sempre lembrando, está com dificuldade, não entendeu? Chega lá nos comentários e coloca uma pergunta. E é importante também dar ok e falar, olha, tá bem assim, podia ser diferente. Mas faça a pergunta que eu não respondo na hora, mas eu, no meu momento de tempo que eu vou ter, eu vou lá e respondo e tiro suas dúvidas. O que é importante aqui é vocês, hein? É vocês. Eu estou aqui para dar aula para vocês. Eu tenho que atender todas as necessidades de conhecimento na área de história para vocês. Tudo bem? Então, a organização social, eles viviam em aldeias. Todos os povos que viviam na América Portuguesa, sim. Aqui, sim. Se o professor perguntar quais as diferenças entre eles, aqui, por exemplo, línguas, quais as igualdades, semelhanças? Modo de vida, organização social. Não existiam palácios, eles eram práticos, pragmáticos em sua vida, ou seja, eles faziam o que era necessário e não para obter luxo, riqueza. Isso nunca existiu entre os povos indígenas da América Portuguesa. Vamos deixar bem claro, pessoal. Eu não estou falando da América Espanhola, por exemplo, que tinha os exemplos mais clássicos, incas, astecas e maias. Construíram pirâmides, ostentaram riquezas, existia um Estado formado que todo mundo tinha que obedecer. Os indígenas da América Portuguesa viviam de uma forma diferente, apartada desse mundo, desses povos da América Espanhola. Tudo bem? Religião, pessoal, sempre ligada à natureza. O ser humano tende a ter uma religião que se assemelhe com o mundo que ele vive. Assim como o cristão, o budista, o muçulmano, o mundo que eles conheciam era a natureza como ela está dada ali, como ela é colocada no mundo. E ele vai se integrar a essa natureza. Então, aonde estão os seres divinos deles? Está na própria natureza, está na árvore, está na água, está na chuva, no trovão, no sol e etc. Então, a religião
deles era ligada à natureza. Existiam seus mitos, aqueles contos fantásticos, históricos, rituais, danças, reuniões, como em qualquer religião, um ritual de reunião dentro de um templo, seja uma mesquita, seja uma igreja, qualquer templo religioso, e seus deuses, isso mesmo, era uma sociedade, então, guarde esse nome, politeísta, diferente do nosso monoteísta. Nós acreditamos em um Deus único, pelo menos a maioria das religiões existentes hoje em dia. Para eles era mais ou menos como, a grosso modo, como eram os gregos, vários deuses, como eram as religiões nórdicas, vários deuses, eles acreditavam em vários deuses. Bom, eles já tinham uma cultura material avançada na cerâmica, eles já produziam objetos de cerâmica como vaso e tudo que fosse necessário para eles viverem. Artesanato, a arte de fazer com a própria mão. Por exemplo, a canoagem, eles que produziam a canoa que eles usavam. Então, a cultura material é importante para que o aluno saiba que nível de conhecimento tecnológico eles tinham. Tudo bem? Um pouquinho de água, pessoal, um pouquinho de água. Podem ver que hoje é dia 12, eu estou destreinado, eu estou de férias. Às vezes dá uma falhada na garganta, tá bom? Ausência de Estado centralizado. Então, todas essas aldeias, essas etnias, melhor dizendo, elas tinham uma forma de organização descentralizada. Não existia um líder de várias aldeias. Não existia isso. Então, é a ausência de Estado centralizado. O que é um Estado centralizado? O nosso, por exemplo. Existe um governo central, mais que isso, existe uma série de normas, regras e principalmente lei que está contida numa carta magna chamada Constituição, a nossa Constituição Federal do Brasil. E ali rege normas e regras que você deve seguir, que toda a população brasileira deve seguir. Tudo bem? Aqui não. Eles eram mantidos, olha que sensacional, pela tradição, pela forma que os antepassados comporam sua sociedade. E toda novidade era discutida entre eles. Relações, isso é importantíssimo porque hoje cai muito sobre meio ambiente. É um tema chamado tema transversal, pessoal. A biologia trata do meio ambiente, a história trata a geografia, a química e muito mais. Trata da questão ambiental. Eu perguntaria tranquilamente isso numa prova, numa avaliação dos meus alunos. Quais as diferenças das questões ambientais nossa atual em relação aos povos originários, os povos que estavam aqui antes da chegada dos portugueses? Eles viviam em relativa harmonia. Usa essa palavra. Nunca coloca harmonia. Relativa harmonia. Porque o ser humano é um ser pensante. O indígena não é diferente de nós. Então, quando você pensa, você manipula o meio ambiente para te servir. Então, muitas vezes você vai desequilibrar aquele ambiente para se beneficiar. Isso é absolutamente normal em um planeta que existe uma raça que é capaz de pensar sobre a sua própria existência, sobre sua vida e assim produzir saídas para ela. No entanto, a interferência que eles colocavam no meio ambiente era mínima em relação ao que é hoje em dia, principalmente nós, depois da Revolução Industrial. Então, há uma relativa harmonia. Eles mantiveram o Cerrado, a Mata Atlântica e a Amazônia, só para ficar nesses 3 biomas, esse é o nome, biomas do território brasileiro. Eles viviam nesses biomas e conseguiam preservá-lo. Eles produziam técnicas sustentáveis, como a roça de Coivara. Então, eles produziam alimentos para eles na agricultura
que a caça, a pesca e a coleta, pessoal, interfere o mínimo no meio ambiente. Quando você entra na questão da agricultura, aí você interfere no meio ambiente. Você tem que roçar o ambiente, um pedaço determinado de terra, retirar o que existe ali e plantar o que é de seu interesse. Uma roça de mandioca, por exemplo, para atender uma tribo. Só que fica muito claro, uma tribo não tem milhão de pessoas, nem milhares, e na grande maioria nem 1000 pessoas. Então é um espaço pequeno que ele interferiu no meio ambiente. Por isso a palavra relativa, ok? Hoje é uma interferência ostensiva o tempo todo, o dia todo. E eu achei muito importante colocar isso aqui, porque eu comecei a aula falando sobre, do nosso curso de História, falando sobre terra sem dono, a ideia de um vazio. Por isso a palavra descobrimento tem que ser descartada. Nós falamos aqui entre 2 milhões e 5 milhões de pessoas vivendo na sua terra, vivendo tranquilamente, produzindo sua própria vida, sendo protagonista da sua existência, e vai chegar povos de outro continente e dominá-los, destruí-los, escravizá-los, matá-los. Então, a terra sem dono é pura balela. É história muito antiga. O que houve aqui é uma ocupação, é uma invasão da América Portuguesa e o que nós chamamos hoje de Brasil. Tá bom? Essa foi a primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa interagir com quem está assistindo. Se for aluno meu da escola, se não for também é um grande prazer. Sempre lembrando, se gostou do jeito que eu dou aula, coloca aí nos comentários. Se necessitar de aulas particulares, seja via EAD, internet, ou presencial, me mande o WhatsApp, que vai estar na descrição, vai estar tudo direitinho aí para vocês. Estou à disposição para conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.